Boa tarde, vamos bora lá começar a nossa live. A gente vai falar hoje sobre desejo sexual da tentante. É libido, tá, gente? Eu sempre tô aqui recebendo mulheres e casais que estão querendo engravidar, que estão querendo procriar, né? E fica muito focado ali na suplementação, na estratégia nutricional, o que tem que fazer, se tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que comprar o suplemento X, Y, Z, mas se esquecem que o básico do básico do básico é namorar, né? E muitas vezes, durante esse processo de tentativas, o casal, ele pode se sentir um pouco exausto da prática sexual. E aí é sobre um pouquinho isso que eu quero conversar hoje, né? Falar aí sobre a libido, falar sobre quais são os fatores que podem atrapalhar esse desejo sexual da mulher tentante. Então, eu vou me ater aqui a falar sobre a mulher e eu gostaria que vocês convidassem aí outras pessoas para poder participar desse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, independente se você tá tentando engravidar, se não tá tentando engravidar, porque libido sempre é um assunto bem legal, né, pra gente abordar. E então convidem também outras pessoas para poder participar aqui. E eu já peço a interação de vocês, para que vocês me coloquem aqui numa escala de 0 a 10, quanto está a sua libido, onde 0 tá muito baixo e 10 tá top. Então, a primeira coisa, gente, quando a gente fala da libido feminina, a libido da mulher, ela está associada a um hormônio chamado ocitocina. É aquele mesmo hormônio que aparece no momento em que a mulher dá à luz, né? No momento que a mulher entra no parto, é o mesmo hormônio também que faz com que a mulher consiga amamentar. Então, a ocitocina é um hormônio que está relacionado com o desejo sexual feminino. Por quê? Para que a mulher tenha maior desejo sexual, essa mulher precisa ter maior secreção de citocina. E a ocitocina, ela é estimulada por práticas no dia a dia. Práticas de carinho, de toque. Então eu já quero começar esse bate-papo falando sobre isso, né? Aquele momento ali, aquele momento X, aquele momento H, que é o momento da relação sexual, de fato, né, o que vai impactar ali sobre o seu desejo, sobre a sua excitação, está muito relacionado sobre como você tem passado o dia a dia com o seu companheiro, né? A forma que vocês se tratam, a forma que vocês se relacionam, a forma que vocês se olham, se vocês têm cuidado ou carinho um com o outro. Isso tudo vai liberando em nós mulheres a ocitocina, que está associada com o orgasmo, né? Então, olha só, uma primeira abordagem quando a gente fala aí de libido, quando a gente fala de desejo sexual. Isso é algo muito importante para a gente começar a pensar. Então, aqui eu escrevi assim, ó, abraços, carinhos, beijos, isso tudo antes da prática da relação sexual, né? No convívio diário, isso é muito importante. Na fisiologia, quando a gente fala de desejo sexual, é importante a gente retratar, gente, que tem uma diferença entre homens e mulheres, sim. Os homens, né, os trabalhos falam que os homens, eles pensam mais em sexo do que as mulheres, né? E os homens têm uma quantidade de testosterona infinitamente maior do que as mulheres, né? Nós também temos testosterona, nós temos inclusive um discreto aumento da testosterona no período ovulatório, e isso é bem a natureza ali trabalhando a favor da procriação. Então, esse momento que a gente vai ovular é um momento que a gente tem um aumento na secreção da testosterona, um aumento dos pensamentos libidinosos, da libido e da vontade de ter práticas sexuais. Porém, se a gente for colocar numa tabela os hormônios sexuais da mulher, em nenhum dia os hormônios sexuais eles estarão no mesmo patamar que no dia seguinte.
ou que no dia anterior. Eu tô querendo dizer, tô querendo mostrar que a mulher, ela tem uma flutuação hormonal muito grande, né? E dentro dessa flutuação tem também a flutuação da testosterona lá no período ovulatório. O homem não. O homem tem uma quantidade de testosterona muito maior. A testosterona é um androgênio, é um hormônio masculino, né? E como eu falei, responsável pelos pensamentos libidinosos, pelo desejo sexual. E o homem tem muito mais testosterona que a mulher. Então o homem, ele tem pensamentos libidinosos, ele tem desejo sexual, em geral, em mais quantidade, mais vezes do que a mulher. Isso é fisiológico. E também a mulher, ela tem mais a secreção da ocitocina, né? Ela tem mais facilidade para chegar ao orgasmo quando a mulher está apaixonada. E olha só que interessante, gente. Os trabalhos, tem um trabalho que ele fala que o período de paixão, né, estatisticamente da mulher, é ali até os 2 anos de relacionamento. E que a partir daí, né, existe uma mudança nesse sentimento de paixão para amor. E aí, nesse momento, né, é um momento em que a libido da mulher ela pode reduzir. E o time, né, para a mulher e o homem estarem prontos para a relação sexual, ela se difere. O homem, ele está pronto para a relação sexual em 5 minutos. E a mulher, ela precisa de mais tempo para ela estar preparada para a relação sexual. Então, uma mulher, ela precisa de 10 a 15 minutos para poder estar pronta. Isso é documentado em trabalhos, né? E aí, voltando para a questão do time, a questão do tempo de relacionamento, então, quanto maior o tempo de relacionamento desse casal, né? Talvez menos expressão de ocitocina essa mulher tenha e mais dificuldade para chegar ao orgasmo, né? Até por conta desse delay aí de preparo do corpo para estar apto lá para a relação sexual. Então, isso é interessante quando a gente faz essa análise de fisiologia, né, e também comportamental, para que talvez, né, fosse interessante essa conversa mesmo entre casais, né? Perceba assim que essa mulher ela precisa de um tempo maior e talvez um cuidado maior desse parceiro para que a estimule para chegar no ápice ali no momento da relação sexual. Isso é bem legal. Agora, eu fiz já a live falando sobre ciclo menstrual e você pode pensar assim, o que ciclo menstrual vai ter a ver com libido, com desejo sexual? Tem tudo. Por quê, gente? Os nossos hormônios, né? Nós não temos secreção de hormônios, produção de hormônios para ter TPM, né? Não. A produção dos hormônios, fisiologicamente, ela nos foi dada para que essa secreção tivesse equilibrada e para que nós tivéssemos bem-estar, prazer, tudo isso, né? Os hormônios, eles têm a capacidade de proporcionar isso. Só que quando você tem uma TPM exacerbada, né? Quando você tem uma falta de libido, quando você tem essas características, né? É possível que você tenha um desequilíbrio dos hormônios. E aí foi exatamente isso que eu falei na live de ciclo menstrual, aonde eu falo de todo o período do ciclo menstrual, quais são os hormônios secretados em cada momento. Então, na primeira fase do ciclo menstrual, que é a fase de recrutação folicular, é o momento onde a mulher ela vai ter um aumento do FSH e uma produção do estrogênio. O estrogênio, junto com a testosterona, é um hormônio muito importante para a libido feminina, né? E o estrogênio nessa primeira fase, ele chega no ápice, ele tem um pico, existe a ovulação, né? Essa quantidade de estrogênio continua ali um pouquinho alta, mas já caindo, e aí a gente tem a produção da progesterona. Esse equilíbrio, ele é fundamental. E quando que a mulher, ela está propícia a ter esse desequilíbrio hormonal que vai impactar também na libido? No primeiro ponto, assim, inicial que temos que falar, né? Mas mesmo que aqui o público seja de mulheres que não façam uso da pílula anticoncepcional, mas o uso de pílulas anticoncepcionais, ela causa total desequilíbrio, até porque ela bloqueia
a liberação desses hormônios, né? E quando a gente tem esse bloqueio dos hormônios, né, sem o estrogênio, nada disso, essa mulher vai ter maior secura vaginal, menor libido, né? Até porque também vai aparecer deficiências nutricionais. Quando a gente fala de nutrientes e libido, a gente pode fazer uma associação do boro, a gente pode fazer uma associação do zinco. Zinco, então, é um mineral que é muito depletado no uso de pílulas anticoncepcionais. Então, o uso de anticoncepcional por si só, ele vai derrubar a libido dessa mulher. Mas o que mais pode derrubar a libido dessa mulher como consequência de um desequilíbrio hormonal, né? Uma baixa produção de estrogênio e também uma baixa testosterona livre, porque quando a gente pensa em testosterona, gente, a gente tem a avaliação da testosterona total, e essa testosterona total, ela vai ter um percentual que ela vai estar ligado a que ela vai estar ligada, ela não vai estar solta funcionando. Com o que essa testosterona se liga? Ela se liga com albumina e ela se liga com o SHBG. Tá? Que é uma proteína ligadora de hormônios. Então, quando ela tá ligada, né, ela não está atuando nas células, ou seja, ela não tá fazendo o seu efeito. Então, a gente tem a dosagem da testosterona total e a gente tem a dosagem da testosterona livre. A testosterona livre é a testosterona que vai estar fazendo os seus efeitos ali, que vai estar atuando. O que mais, então, que pode desequilibrar esses hormônios, reduzir testosterona, impactar em libido, em vontade, em desejo sexual? Bem, primeiro ponto é excesso de peso, né? Uma mulher que está em sobrepeso ou em obesidade, isso também já foi dito, essa mulher tem mais tecido gorduroso. E quando você tem mais tecido gorduroso, você tem mais uma enzima chamada aromatase. E a aromatase, ela tem a capacidade de pegar a sua testosterona livre e converter ela em mais estradiol. Então, assim, acaba que isso vai gerando um desequilíbrio, porque em primeira fase menstrual você começa a juntar uma quantidade muito grande de estrogênio e aí você não consegue acompanhar na segunda fase com progesterona. E esse desequilíbrio vai gerar essa inapetência sexual, essa falta de desejo sexual. Então isso pode vir sim por excesso de peso. Consumo de bebida alcoólica, né, também é um outro fator comportamental que pode atrapalhar a libido dessa mulher. A alimentação errada, sedentarismo e estresse. Eu quero parar no estresse. A alimentação errada é o que eu sempre venho batendo. Sedentarismo eu sempre venho batendo. A gente sabe que a prática de atividade física, principalmente treino de força, vai aumentar a testosterona livre. Então, gente, a prática de atividade física não é só, tá lá num dos pilares para a gente ter saúde, para uma saúde plena, e não só para a questão estética, mas sim saúde, aumento de libido, aumento de força, é fundamental. Mas o estresse, que é o que eu quero perder mais tempo aqui falando com vocês, porque o estresse é uma das causas de redução da libido. Por quê? Porque quando a gente tem o estresse que acontece diariamente, que a gente chama de estresse crônico, esse estresse crônico ele vai bloquear a via dos hormônios sexuais. Quando a gente tem o cortisol aumentado, que fica aumentado por muitas vezes, o tempo todo, porque o cortisol, gente, ele não é o hormônio do mal. Ele é conhecido como hormônio do estresse, mas ele não é o hormônio do mal. A gente precisa de cortisol para sobrevivermos, porque é o cortisol que nos dá a resposta ativa ali naquele momento se a gente precisar se defender de alguma coisa. O cortisol é esse hormônio, é o hormônio de resposta, o hormônio da luta, da fuga, o hormônio que a gente tem um aumento significativo dele quando a gente precisa se defender. E aí, quando a gente está estressado, a gente tem um aumento do cortisol. Mas o que acontece que hoje, na sociedade de hoje, o estresse é uma demanda contínua. Então, você fica estressada o dia inteiro, por N razões. Você está estressada porque, sei lá, você tem contas para pagar, você tem trabalho para dar conta, você tem a casa, você tem N motivos, né? Você dirigiu ali, ficou nervosa no trânsito.
Essa demanda de cortisol, esse estresse aumentado, a gente chama de estresse crônico. E quando a gente tem esse estresse crônico, esse cortisol aumentado cronicamente, a gente bloqueia a via dos hormônios sexuais. E o bloqueio da via dos hormônios sexuais vai impactar no equilíbrio hormonal. Porque o equilíbrio, quando a gente fala em equilíbrio hormonal, é a gente ter todos esses hormônios das fases do ciclo menstrual funcionando equilibradamente. Na hora que um tá alto, o outro vai estar médio, o outro vai estar baixo e eles vão se ajustar, igual uma balancinha ali equilibrada. Qualquer coisa tem muita facilidade de trazer esse desequilíbrio, né? E então, estresse é um dos fatores que mais eu vejo, além de peso e sedentarismo, que mais eu vejo impactar equilíbrio hormonal. E muitas das vezes a gente precisa até orientar sempre práticas de atividade física modula estresse. Então, por outras vias, a gente também consegue equilibrar hormônios, né? Pelas mesmas vias. Então, a atividade física vai modular o estresse, porque sim, porque é uma forma de você relaxar. Mesmo que naquele momento você tenha uma produção aumentada de estresse oxidativo, que é outra coisa, mas você também tem um escape ali, um relaxamento, uma forma de você, né, botar aquilo para fora. Então, a atividade física, ela ajuda a modular estresse e ajuda também a aumentar hormônios sexuais androgênicos, como a testosterona. A alimentação inflamatória, ela vai perturbar o intestino e ela vai também desequilibrar esses hormônios. Então, é todo um contexto. Quem tá chegando agora, eu comecei a live falando sobre desejo sexual, iniciando sob uma ótica. A ótica de que para aquela mulher chegar ao orgasmo naquele momento, naquela relação sexual que ela tá tendo naquele momento, aquilo dali é um conjunto de fatores que aconteceu no dia a dia. Então, a forma de trato e de relacionamento desse casal é muito importante e fisiologicamente isso é explicado pela secreção da ocitocina, que é um hormônio que ele é dependente de abraços, de carinhos, de beijos, de relacionamento. Então, e a ocitocina aumentada, ela está associada ao orgasmo feminino. Então, esse é um primeiro ponto, né? Esse trato, esse cuidado do casal. E aí a gente partiu para falar sobre da fisiologia. O que mais que atrapalha o desejo sexual da mulher? O peso, o sedentarismo, o estresse exacerbado, a falta de sono. A falta de sono, ela está correlacionada com o estresse. Porque quando a gente fala de ausência de sono, a gente está diretamente falando do cortisol. Porque se você dorme pouco, você tem um aumento do cortisol cronicamente e você tem uma baixa da melatonina. E esse aumento crônico do cortisol, ele como eu já falei, ele vai bloquear as vias dos hormônios sexuais. Então, dormir adequadamente, fazer atividade física, ter um bom relacionamento com o seu companheiro. Então, tudo isso está envolvido em desejo sexual. E eu gosto de passar por todas essas minúcias e detalhes, porque às vezes, gente, vocês chegam a mim e vocês falam assim: o que melhora a libido? Maca peruana, estou tomando maca peruana, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Se você não ajusta isso que a gente está falando, não adianta a gente pensar em maca peruana nisso ou naquilo, né? Então, assim, essa é uma base que precisa ser trabalhada. Sempre eu gosto de trazer a base do tratamento. O que a gente tem que pensar? Primeiro, não adianta a gente dar um passo à frente sem a gente corrigir o que está antes. Se um casal tá com um relacionamento ali naquele automático no dia a dia, onde eles não trocam carícia, abraços, carinhos, beijos, uma palavra de afeto e de amor no dia a dia, no café da manhã, no almoço, na hora que se encontra, mesmo que aquele casal não venha a ter relação sexual naquele dia, né? Mas tudo isso, além disso,
correção da alimentação, de sono. E aí, um chá, né? Ele poderia sim entrar, mas ele não vai ser a solução do problema se a gente não cuidar da base, né? Mulheres também, fisiologicamente, eu falei sobre o uso do anticoncepcional, né? Que ele reduz essa libido exponencialmente, né? Inclusive incluindo aí secura vaginal e tal. Mulheres que têm prolactina alta, elas também tendem a ter uma libido menor. Mulheres que têm endometriose, elas também tendem a ter uma libido menor, principalmente se ela tem dispareunia, que é o que? Dor durante a relação sexual. Então, existem estratégias também para a mulher com endometriose para controlar essa inflamação e reduzir dor, como suplementação de pinospinacho, como suplementação de cúrcuma e também práticas de fisioterapia pélvica. O que a fisioterapia pélvica faz? Ela trabalha os músculos do assoalho pélvico e isso pode aumentar a libido da mulher no momento da relação sexual, né? Então, existem também terapias alternativas, a fisioterapia pélvica, tratamentos com laser, né? Pode ser coadjuvante no tratamento, lembrando da base, né? O relacionamento com o marido, com o companheiro, a alimentação, a prática de atividade física, o sono adequado, o restauro desse intestino, tudo isso está ligado. Situações, deixa eu ver aqui que eu escrevi para vocês. Situações fisiológicas vão diminuir a libido, então é esse aumento da prolactina. A prolactina, gente, é um dos hormônios assim que está em protocolo meu de primeiro atendimento, porque muitas vezes vocês chegam a mim, né, com dificuldade para engravidar com uma prolactina alta. O problema da prolactina alta é que ela está ali talvez impedindo a sua ovulação. E se você não ovula, então mulheres também que têm síndrome do ovário policístico com a ausência de ovulação, elas também podem ter um impacto significativo na sua libido, independente de terem a testosterona alta. Porque o que acontece? Essas mulheres que têm SOP, ela tem uma testosterona total muito alta e ela tem um SHBG altésimo. O que é o SHBG que eu falei? É aquela proteína ligadora de hormônios sexuais. Então, se ela tem muito SHBG e muita testosterona, essa testosterona ela tá ligada nesse HBG e nesse SHBG e ela não está atuando nas células, então ela não está tendo efeito fisiológico. Então, mulheres que têm SOP com desequilíbrio hormonal, mulheres que têm a prolactina alta, elas também, mulheres que fazem uso de anticoncepcional, elas também vão ter uma libido menor, um desejo sexual pelo seu parceiro menor. E tudo isso que a gente está falando, existem o quê? Estratégias. Mulheres que fazem uso, que fazem tratamento para depressão, que fazem uso de medicamentos como fluoxetina, elas também podem ter uma libido menor. E, em geral, mulheres que fazem uso de fluoxetina, elas também precisam tratar essa base da alimentação, do sono. Ah, Paula, mas você falando parece que é tão fácil. Não estou falando que é fácil, mas é um caminho. Porque se não tiver esse caminho para seguir, o outro caminho é o quê? É medicamento? É fazer o quê, né? Então é um caminho, é uma construção. E aí você pode começar ali um pouquinho pelo que você consegue dar conta, se é cuidar do sono, se é cuidar da alimentação, mas é começar a fazer alguma coisa. Ter uma profissional que te empurre, né? Que te ajude, que te oriente, que te mostre o caminho. Tudo isso é muito importante. Eu sei que muitas de vocês têm mania de tomar chá verde, mania, e tem que ver lista de ingredientes, até do mixzinho de chás, de plantas que usa, né? O chá verde, ele pode sim ter a capacidade de reduzir libido. Então, aquela mulher que fica tomando baldes e baldes de chá verde, ela pode estar impactando a sua libido ali. Homens com varicocele,
eles podem ter uma produção de testosterona menor. E se eles têm uma produção de testosterona menor, uma quantidade de testosterona livre menor, eles podem ter menos libido. Então, a correção de varicocele é outra prática, assim, que aqui no consultório, às vezes a pessoa fica muito, mas corrigir. Não, é uma cirurgia simples, né? Correção de varicocele. E aí a gente tá falando já de libido masculina, que nem era o que eu queria entrar, mas só para trazer essa informação aqui. Mas então, gente, o que vocês acham aí que dentre isso que a gente conversou, né, que vocês mais precisam estar atentas aí para corrigir, para ter um melhor desempenho sexual, mais vontade de ter relação sexual, porque é isso, né? Eu tô aqui, tô trazendo à luz esse tema para nós mulheres, porque eu sei o quanto que é dolorido às vezes nesse processo de tentativas de engravidar, né? O coito programado por meses e meses e meses seguidos, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso para que a gente também não perturbe o nosso relacionamento, né? Então, algumas coisas pontuais podem melhorar esse desejo sexual na mulher, principalmente na mulher tentante. Então, ajustar peso, ajustar sono, cuidar de intestino, né? Prestar atenção nos medicamentos que faz uso, fazer atividade física, porque o sedentarismo vai piorar os hormônios, né? O equilíbrio. O meu esposo ainda precisa fazer exames, o esposo da Nascimento. A Janaína tá entrando, a gente está falando sobre desejo sexual na mulher que está tentando engravidar. E aí eu quis trazer essas informações de fisiologia, né? Primeiro a gente falou sobre comportamento, a forma de trato desse casal no dia a dia e depois fisiologia. Quais são os pontos que vão desequilibrar hormônios? E se a gente tem desequilíbrio de hormônios, a gente tem baixa libido, baixo desejo sexual. Porque, na verdade, esse ciclo, ele acontece para ele rodar direitinho, ele tem que ser redondo. E quando ele é redondo, a mulher ela vai ter desejo sexual, ela não vai ter TPM exacerbada, ela não vai ter dor de cabeça durante a TPM, vontade de comer doce igual uma louca, dor nos seios, nas mamas, a mastalgia. Não vai. Porque os hormônios não são para isso. Os hormônios são para nos dar equilíbrio, bem-estar, vitalidade. E o desequilíbrio dos hormônios é algo que pode acontecer de uma maneira muito fácil, né? E alguns desses fatores. E aqui o que eu chamei mais atenção, assim, que eu dei um ponto de atenção é sobre o estresse, porque o estresse é essa demanda de cortisol, de produção de cortisol, uma coisa crônica, e essa cronicidade no estímulo do cortisol, ele bloqueia a via dos hormônios sexuais. Então a gente precisa pensar em estratégias para modular o estresse e também levar em consideração com carinho, né, um tratamento, um acompanhamento com uma fisioterapeuta pélvica para aquelas mulheres que estão aí enfrentando problemas com a libido e que já começaram a cuidar da base, que já começaram a ajustar peso, que já começaram a ajustar a alimentação e sono, a atividade física, a fisioterapia pélvica é a cerejinha do bolo ali para poder ficar com a libido em 10. Paula, tem endometriose, mas sempre tive vontade de relação, porém de uns tempos pra cá não tenho sentido desejo. Meus exames não melhorou. A endometriose é assim, olha, a endometriose, ela pode afetar, como eu falei, ela pode afetar a libido, porque um dos Ds da endometriose é a dor na relação sexual. Isso é um ponto que você não tá me trazendo aqui, né? Eu não sei se você estava na live na hora que eu trouxe uma informação que é de prática, mas aparece em um trabalho aonde fala que a mulher apaixonada, ela tem mais produção de ocitocina e mais facilidade para chegar ao orgasmo. E esse mesmo trabalho ele pontua que uma mulher ela fica apaixonada em média até o seu 2º ano de relacionamento e a partir dali esse sentimento é transformado em amor e que a partir dali também essa mulher ela pode ter uma redução no desejo sexual dela, né? Então
Isso é um ponto. E o resumo da ópera é que casais que convivem por mais tempo, eles podem ter um impacto na sua libido. Por isso que casais que convivem mais tempo, eles precisam cuidar do seu relacionamento no dia a dia. No sentido, como eu falei, né, de serem mais carinhosos, atentos, de abraçar, tudo isso é importante para fisiologicamente a gente ter ali a produção da ocitocina e ter mais facilidade, mais desejo sexual. Quando a gente fala de endometriose, existe um desequilíbrio no hormônio, porque a mulher que tem endometriose, ela produz mais estradiol, né? Mais estrogênio. Você pode pensar, mas estrogênio, você falou, é bom também para a libido, só que existe um equilíbrio, né? O estrogênio, ele não é bom nem muito pouco e nem muito alto. Na mulher que tem endometriose, em geral, ela tem muito estrogênio. E aí, às vezes, essa progesterona, ela não consegue acompanhar e às vezes pode ter ausência de ovulação. Então, tudo isso precisa ser observado. Mulheres que têm endometriose, que não estão pensando em engravidar, elas devem levar em consideração, claro, avaliando junto com o médico que acompanha, mas o bloqueio dos seus hormônios e cuidar da alimentação, porque a endometriose é uma doença estrogênio dependente e inflamatória. Então, a mulher que tem endometriose para a vida inteira, ela precisa de uma alimentação anti-inflamatória, tá? E isso tudo pode ajudar. Em relação à endometriose, o que mais eu te indicaria? Procurar uma fisioterapeuta pélvica, né? Fazer esse trabalho no assoalho pélvico. Cuidar da alimentação, fazer atividade física, né? Buscar tudo isso, cuidar do sono, buscar tudo isso que eu tô falando para que você consiga aí o máximo de equilíbrio nos hormônios. Esse aumento do estradiol na endometriose acontece porque a endometriose o que é? É a presença de tecido endometrial não só na cavidade uterina, mas em outros lugares. Não só ali na parte interna do útero, mas também em outros lugares. E aí, em todos os lugares que tem o foco de endometriose, no período do ciclo menstrual em que a gente recebe o estímulo do FSH e começa a produzir estrogênio, em todos os locais que você tiver foco para endometriose, isso vai acontecer. Por isso que é uma doença estrogênio dependente, onde o estrogênio vai estar muito alto, né? E inflamatória, porque em cada localzinho desse foco, do mesmo modo, se não houve a gravidez, quando descamar, né, o endométrio para a menstruação vir, quando começa a sangrar, isso vai acontecer em todos os locais que tem foco. Isso é uma inflamação, isso é um foco de inflamação. Então, esse cuidado, né, para que você consiga ali melhorar o seu desempenho sexual, a sua vida sexual. Na endometriose, isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, controlar aí a progressão da doença com alimentação, com estilo de vida, né? Avaliar se tem que ter bloqueio hormonal ou não, e aí é o médico que tem que avaliar, né? Se a mulher tá tentando engravidar, isso não pode ser feito. E aí, isso, fisioterapia pélvica, né? Esses exercícios aí para que você tenha uma melhor qualidade na sua vida sexual. Isso é bem importante, tá? Mais dúvidas? A Nascimento tá falando do exame do marido. Quais são os exames, né, pro homem, gente? É testosterona total e livre, estradiol, prolactina, o espermograma, né? E aí, outra coisa que eu não falei aqui, né, mas que também eu julgo super interessante é o uso dos óleos essenciais, né? O uso dos óleos essenciais para melhora de libido, para melhor desejo sexual. Então, tem óleos como o Lang Lang, que tá ali associado a melhora de libido em mulheres, né? E outras misturinhas, enfim, o uso também dos óleos essenciais é bem interessante. Fala do exame genético Full DNA. Full DNA é maravilhoso. Full DNA é um exame que avalia ali polimorfismos, alterações genéticas, né? Vai numa escala de score, aonde ele vai mostrando se a pessoa tem mais prevalência para ter ou não, se tem mais chances de ter ou não alguma modificação ali
daquele gene. O Full DNA, ele tá avaliando, sei lá, mais de 1000 genes, então é um exame muito, muito, muito completo. É um exame que é feito em Israel, né? Eu tenho a especialização para fazer a avaliação, para fazer a leitura do laudo do exame. Então, o Full DNA é maravilhoso, né? Eu tenho o Full DNA aqui no consultório, eu já fiz, já apliquei em alguns pacientes e é bem interessante, porque eu gosto de dizer que o Full DNA, gente, é tipo o manual de instrução, né? Tudo tem um manual de instrução. O Full DNA é o nosso manual de instrução. Eu tô sem o meu aqui, mas a última vez que eu apliquei aqui no consultório era isso daqui, ó. O laudo é isso daqui, tá? Fala bastante e aí é um manual mesmo pra gente montar a prescrição dietética, orientação de estilo de vida, tá? Full DNA é muito bom. Inclusive tem um Full DNA da saúde da mulher, né? Que avalia ali possibilidades e chances de desenvolvimento de doenças ginecológicas. É bem interessante, bem interessante. Em homem fala sobre obesidade, fala sobre atividade física, qual que vai ter a melhor resposta, fala sobre inflamação, fala sobre o processo de detoxificação. Tô me lembrando aqui, tem tempo que eu não aplico Full DNA. Tem vários painéis. O painel que eu gosto mais de trabalhar aqui é o painel da nutrição funcional, tá? Que eu tenho especialidade nele, é o painel da nutrição funcional. E aí também eu aplico às vezes o painel da saúde da mulher, mas o que eu mais aplico aqui, o que eu mais oriento o meu paciente a fazer é da nutrição funcional, que eu acho que ele abrange muito, sabe? Bem, gente, então era esse o nosso papo de hoje, segunda-feira, falar sobre saúde sexual da mulher que está tentando engravidar e de qualquer outra mulher. Espero que aqui você tenha entendido que o resumo do resumo é cuidar sempre da base, né? Cuidar desse relacionamento, claro, né? Da modo de trato aí desse casal, mas cuidar da base. Então, em geral, uma mulher que está sobrepeso, que está em obesidade, uma mulher que não dorme bem, uma mulher que está estressada, claro e facilmente essa mulher vai estar com a libido no pé, né? E aí o momento de ter relação sexual com seu marido vai se transformar num verdadeiro desastre, num verdadeiro filme de terror. Então é isso que a gente precisa tratar, tá? Porque eu vejo muitas mulheres aqui focadas na estratégia nutricional, qual chá que pode, qual chá que não pode, qual a vitamina que deve, o que tem que fazer, e se esquece que, né, em primeiro lugar, ela precisa ter uma vida sexual sadia com seu parceiro para que esse bebê venha, tá? Então é sempre bom, nunca é demais falar sobre isso, e é sempre bom lembrar, né, que esse trato, esse cuidado, esse amor no relacionamento, no cuidado de um com o outro, ele é fundamental para a saúde sexual desse casal, né? E a partir daí cuidar da base da saúde como um todo, porque quando a gente cuida da saúde, a gente tem um equilíbrio hormonal, e isso é mais do metade do caminho andado para se ter fertilidade, porque a infertilidade, ela é uma causa de ausência de saúde, né? Então, mulheres que têm dificuldade para engravidar, pode mexer ali que tem alguma coisa, algum pilar na sua saúde que está desequilibrado e que precisa ser melhorado. E a libido é só dois sinais de que isso está acontecendo. Existem inúmeros outros: cansaço, fadiga excessiva, irritabilidade, né? Todos isso. A falta de libido, a falta de desejo sexual é só dois sinais e sintomas de desequilíbrio hormonal, né, de ausência de saúde. Então, é sobre isso, tá? Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Fio, obrigado pela interação aí. Se você quiser saber mais sobre o Full DNA, entre em contato, tá? Através do link da bio. Vai ser um prazer aplicar em você o painel e acompanhar a leitura e o resultado do seu exame. E meninas, então, tudo bem? Entenderam então hoje, ó, cuidar desse maridão, preparar uma mesa maravilhosa, né? Ser paciente,
né? Ser carinhosa e tudo isso volta, tá? Não tenham dúvida disso. Sempre que a gente às vezes muda, porque às vezes a gente pode estar num espiral ali de que o relacionamento não tá tão bom, que você tá reclamando porque ele tá desatento, ele não tá ali muito carinhoso, mas a partir do momento que você muda também o seu trato, a sua forma de comportamento, não tenha dúvida que a mudança ela vem a rebote da outra parte. Então, levar isso em consideração é muito importante, tá? Muito obrigado e até a próxima live de segunda-feira às 5 horas. Se vocês tiverem algum assunto aí que vocês estão querendo conversar, manda pelo direct aí para eu avaliar, da gente trazer esse papo para bater na próxima segunda-feira às 5 horas. Grande beijo, até a próxima.